Vamos lá, começando aqui um vídeo sobre noções básicas de seguro automóvel. Vamos passar aqui pelas principais informações que você precisa ter para fazer um cálculo de seguro automóvel. Começando pelo segurado. Então, quando você vai fazer o seguro, você precisa passar algumas informações, como por exemplo, CPF. Algumas seguradoras usam o cadastro positivo ou negativo do segurado para poder aceitar ou não o seguro. Então, por exemplo, se você estiver devendo no SPC ou Serasa, se você tiver processos em bancos ou CPFs suspensos ou até mesmo CPFs negativados, as seguradoras podem recusar o seu seguro, o seu cadastro. Outra informação importante, a sua idade. Por que a idade? Porque quanto maior o seu tempo de habilitação, a sua experiência ao volante, menor o valor do seu seguro, menor o risco de você causar acidentes. Por isso que seguro para pessoas mais novas é bem mais caro. Tanto que a maioria das seguradoras faz o filtro para motoristas de 18 até 25 anos. Então a idade ela é importante porque quanto mais tempo de habilitação, menor o risco de acidentes e, consequentemente, menor o preço do seguro. Outra informação que as seguradoras também usam é o estado civil. Estatisticamente, casados têm uma vida mais tranquila, mais pacata, mais resguardada do que solteiros. E isso influencia diretamente no número de acidentes. Por isso que seguro para casados é mais barato do que seguro para solteiros. Então, seguro para casados é mais em conta que seguros para terceiros, para solteiros, devido ao estilo de vida mais pacato. Outra informação que as seguradoras pedem é o CEP. Então eu preciso saber onde é que o carro vai dormir, onde é que o carro transita, porque existem cidades mais perigosas, bairros mais perigosos, ruas mais perigosas que outras. Então quando você coloca a informação da onde o carro dorme, da onde o carro está, o preço do seguro é calculado com base nesses indicativos. Então, o CEP de pernoite influencia. Vou colocar melhor. Vou colocar o CEP de pernoite determina o custo com base no risco do local aonde o carro fica guardado. Então, com essas informações, as seguradoras já usam para fazer uma prévia, uma precificação do local. Outras informações para o seguro têm a ver com o tipo de uso do veículo e o local onde ele é guardado. Então, algumas seguradoras perguntam, por exemplo, se você tem garagem com portão eletrônico ou manual. Entenda que você pode demorar mais tempo para entrar numa garagem manual do que uma garagem eletrônica. Isso pode influenciar no índice de roubos desse veículo. Imagina que você também possa usar o seu veículo para trabalhar. E se no seu trabalho tem garagem,
no trabalho, ou se você deixa o carro na rua. Então, veículos que ficam em garagens são mais seguros e, por isso, tem menos incidência de roubos do que veículos que ficam na rua. E outra pergunta, por exemplo, algumas jogadoras perguntam se você usa o carro para ir à faculdade. Por exemplo, imagine que a grande maioria das pessoas que vai fazer faculdade opta para fazer a faculdade no turno da noite, porque no turno da noite você já tem a opção de estar trabalhando, trabalha durante o dia e vai para a aula à noite. E na faculdade você pode ter estacionamento, sim ou não. Então, uma das perguntas que lhe fazem é se você vai para a faculdade à noite e se na sua faculdade tem garagem, sim ou não. Isso é outra informação importante. Outra característica que pergunta é o tipo de uso do carro. Então, o tipo de utilização do carro. E aqui a gente usa a diferenciação para os taxistas, motoristas de app, Uber 99, etc. Ou simplesmente uso particular. Então aqui você pode fazer a diferenciação e são considerados preços diferentes. Se você é um motorista de aplicativo que roda 4, 8 horas por dia, você está quase que no mesmo patamar de um taxista que roda também praticamente todo dia, 8 horas por dia. Então isso também influencia no preço do seu seguro. Essas são as informações básicas que você deve pensar com relação ao cálculo do seguro quando você for fazer as suas simulações. Com relação aos carros, as informações principais, vou colocar aqui com relação aos carros, as informações principais a gente pode entender que seriam o modelo e a placa, porque hoje você tem vários modelos, você tem vários tipos de carros diferentes. Você tem carro 1.0, 1.4, 1.3, 1.6, turbo, elétrico, GNV. Então são várias opções que você pode confundir. E a melhor forma de você fazer isso é você pegar uma classificação, uma numeração. Então, se você for fazer uma cotação e você não tiver o modelo, a placa ou o chassi, vou colocar aqui, modelo, a placa ou chassi, procure usar também a tabela de referência chamada tabela FIPE. Então você pode ir no site fipe.org.br e buscar exatamente o código do carro que você está cotando. Na maioria das seguradoras, quando você coloca o modelo do carro, ele já mostra para você qual é o código da tabela FIPE. Então ele serve como referência para você não confundir na hora de cotar. Então eu vou fazer um cálculo de um carro na seguradora A, aparece um código FIPE número 100. Eu vou na segura B e coloco, aparece um código de FIPE 120, já são carros distintos. Então procure sempre fazer o cálculo com a mesma codificação. A tabela FIPE é a tabela de referência para os valores do carro. Então, quando você faz o seu seguro, o valor do veículo é baseado no valor da tabela FIPE, que nas seguradoras, a grande maioria, permite uma variação entre 80% a 110% do valor do carro. Então você tem um veículo que custa R$100 mil, por exemplo, a maioria das seguradoras permite você fazer um seguro com o carro valendo 80 mil ou 110 mil reais. Então são essas duas informações. Com relação às coberturas, nós temos as seguintes coberturas principais: danos materiais,
e danos corporais. Essas coberturas dizem respeito a se você, como segurado, bater em algo ou em alguém. Então, elas serão usadas para cobrir os prejuízos causados caso você colida com algo ou com alguém. Então, o seu segurado está dirigindo, perde o controle e atinge um carro na sua frente, por exemplo. Então, esse veículo que você atingiu, você vai usar a cobertura de danos materiais para poder reparar esse veículo na sua frente. E danos corporais, é exatamente o nome está falando. Você está dirigindo, por exemplo, e atropela uma pessoa, todas as despesas, os gastos, os custos dessa pessoa com relação a tratamento médico, hospitalar, remédios, etc., você pode usar a cobertura de danos corporais. Então, caso você cause um acidente a algo ou alguém, essas coberturas que serão utilizadas. Você também tem a cobertura de acidentes pessoais por passageiros. E você também tem a cobertura de morte e invalidez. Então, essas coberturas você também pode utilizar. Antigamente, o pessoal dizia muito que era como se fosse um complemento do DPVAT, né? Mas agora você já pode colocar e dizer exatamente que morte ou invalidez é se dentro do seu acidente, dentro da sua ocorrência, você causar uma morte ou deixar algum passageiro inválido. Então, essa cobertura é utilizada para isso. Acidentes pessoais de morte / invalidez. Então, você já sabe que usado para indenização em caso de morte ou invalidez de passageiros. Então, basicamente, essas são as coberturas mais conhecidas. Existem coberturas, por exemplo, como danos morais. Existem coberturas, por exemplo, para assistência 24 horas. Assistência 24 horas. Danos a vidros. Carro reserva, pequenos reparos. Todas essas coberturas a gente entende que são coberturas acessórias, são coberturas que complementam o seguro do automóvel. Ainda falando de coberturas, mas agora já falando sobre a parte do sinistro propriamente dito, existe uma informação chamada franquia. Franquia é a parte que o segurado paga para reparar o seu carro em caso de acidente. Então, franquia é a parte que o segurado paga para reparar o seu carro em caso de acidente. Lembre-se, você paga a franquia para reparar o seu carro, não o carro de terceiros. De terceiros você usa a cobertura de danos materiais. Então, imagine que eu tenho um carro que sofreu um acidente, colidiu com outro carro, sei lá, com a parede, com a árvore, que seja. Levei para a oficina e o orçamento custou 20 mil. Sendo que a minha franquia do seguro custa 5 mil. Então, nesse exemplo, o segurado paga 5 mil e a seguradora se encarrega de pagar os outros 15 mil. Então, é sempre assim.
Se o orçamento passar para 40 mil e a minha franquia custa 5, a seguradora vai pagar 35 mil e o segurado continua pagando 5 mil. A franquia do segurado não muda. Ele é sempre fixo dentro da apólice, independente do valor do orçamento. Ok? Então, você tem independente do valor do orçamento, não, vou corrigir. Existem percentuais para que o veículo possa ser declarado perda total, mas dentro do percentual aceitável, tudo que for decorrente do orçamento, a seguradora vai acatar, respeitando o limite contratado. Então, nesses dois exemplos, se o segurado paga 5 mil, a seguradora se encarrega de pagar os outros 15, e se eu tivesse um orçamento de 40 mil, a seguradora pagaria os 35 e o orçamento do segurado continuaria custando 5 mil reais. Então, esses são alguns dos detalhes para você calcular e você atentar no seguro de automóvel.